Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer aqui um assunto que pode ser uma dúvida tua, e na verdade geralmente é uma dúvida do pessoal que escreve para o UFSM, que é aquela questão de eu posso usar textos motivadores no meu texto, na minha carta ou no meu artigo? E aí, gente, não é uma resposta muito simples, tá? Não é simplesmente sim ou não. Até porque não existe um critério que aborde isso. A questão aqui é a gente entender como funciona a perspectiva primeiro de prova da UFSM, como ela apresenta os textos motivadores, porque eles estão ali, para te falar a verdade. E se tu entender isso, tu vai saber como utilizar esses textos motivadores no teu texto. Então fica aqui comigo até o final dessa aula que eu vou te mostrar a proposta de 2024 para te ensinar como tu analisa esses textos antes de usá-los, digamos assim. E eu vou te mostrar dois textos de alunos nossos que chegaram a notas excelentes, mas usando de diferentes formas essas informações aqui, tá? E eu vou te explicar também, então, o que de fato está sendo avaliado nesses critérios da UFSC. Então, bora lá. Mas antes de ir para essa aula, eu vou te fazer um pedido que eu acho que eu nunca fiz aqui, que é: eu tô aqui num período de experimentação do YouTube. Eu tô começando aqui a trazer aulas grandes, aulas extensas sobre conteúdos que eu só abordava no meu curso. Então, eu peço que tu te inscreva no meu canal se tu tá gostando desse conteúdo. Deixa algum comentário com sugestão do que eu posso trazer para ti nesse momento, ou simplesmente um comentário ali me dizendo o que tu achou dessa aula. Por quê, gente? Porque é importante esse retorno para eu continuar entendendo o que vocês querem e o que eu posso trazer aqui de maneira gratuita. Beleza? Então, vamos à aula. Nós temos aqui a proposta de 2024. Essa proposta trazia, para quem não lembra, ou para quem até mesmo nem ouviu falar ainda, é uma proposta que te pediu para escrever uma carta aberta à ministra Margarete Menezes, a ministra da Cultura aqui, abordando a tua opinião sobre o uso de elementos culturais fora do seu contexto original. E aí tu deveria se posicionar, ao mesmo tempo que escreve a carta à ministra fazendo uma solicitação, tu precisa te posicionar se esse uso fora do contexto significa uma apropriação cultural, um tipo de roubo, ou, por outro lado, uma valorização dessa cultura. Mesmo que a proposta não te traga essa pergunta bem específica, isso ou aquilo, a ideia, gente, da carta e do artigo é que tu te posicione sobre esse tema. Então, esse posicionamento, antes de tu chegar nele, vai demandar, com certeza, tu ler os textos motivadores com atenção, procurando ali perspectivas diferentes sobre esse assunto, ou melhor, sobre esse tema. Então, o que nós tínhamos aqui? A prova te trazia o seguinte: situações, eu vou ler aqui com vocês. Situações de uso de elementos culturais fora do contexto simbólico, ou seja, original do seu grupo, muitas vezes geram polêmicas. Se geram polêmicas é porque a gente vai precisar se posicionar de alguma forma. Os textos a seguir trazem exemplos e considerações sobre o assunto. O que são considerações? São diferentes perspectivas. São pessoas, são grupos, são ideias que circulam sobre esse tema. Algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contrárias ao uso desses elementos fora do seu contexto original. E aí é que entra a questão, né? Eu posso ou não utilizar informações dos textos motivadores no meu texto? A questão é, não é aquela coisa que a gente se pergunta lá no Enem, eu posso usar repertório que está no texto motivador? Esquece isso. A questão é mais profunda aqui, tu precisa te perguntar o que esses textos, por que eles estão aqui e o que eles estão me oferecendo. O que eles estão fazendo aqui, gente, eles estão justamente te oferecendo perspectivas diante dessa polêmica, perspectivas diferentes, visões
diferentes sobre esse tema para te basear e te posicionar. Ou seja, vamos lá. Digamos que tu nunca tivesse ouvido falar em apropriação cultural, nunca tivesse, ou já ouviu falar, mas nunca refletiu sobre isso, não conhece diferentes posicionamentos. Talvez tu tá enviesado ali por alguma ideia que tu viu em algum lugar, mas tu não conhece as outras ideias opostas. Então, esse é o momento de tu te inteirar sobre esse assunto, ou ainda sobre as perspectivas sobre esse assunto. Lá no Enem, por exemplo, né, a gente até teve um tema diferente, né, nesse ano de 2025, de 2025, né? A gente teve ali perspectiva sobre o envelhecimento. E os textos motivadores justamente traziam isso, né? Perspectivas diferentes. Uma perspectiva positiva, outra negativa. Então, gente, perspectivas são visões diferentes para que tu pense a respeito dessas diferentes visões e se posicione de alguma forma. O que nós tínhamos aqui? O texto número 1, ele trazia, na verdade, uma manchete, né? Não trazia a notícia inteira, trazia uma manchete ali, dizendo que a Alessandra Negrini, que é uma atriz, causa polêmica ao usar fantasia de Índia. A luta é de todos nós. O que aconteceu aqui? O que aconteceu não, mas o que esse texto está fazendo aqui? Ele está te introduzindo uma polêmica. A manchete já te diz que há uma polêmica sobre o uso de um elemento cultural indígena e que aqui está sendo usado como fantasia, ou seja, fora do contexto original. Então aqui não te apresenta uma perspectiva explícita, mas te traz uma introdução da polêmica, tá? Simone Mendes é alvo de críticas após fazer blackface em quadro televisivo. Ó, uma outra manchete demonstrando que há uma polêmica de fato, não foi um caso isolado da Alessandra Negrini. Há também uma polêmica em torno aqui de um programa televisivo. Ok? Texto 3. Aqui é interessante até a forma como foi organizada a proposta, porque a gente tem duas manchetes. Agora a gente tem um texto que traz diferentes perspectivas e depois a gente tem uma sequência de perspectiva negativa e perspectiva positiva. Positiva em relação à valorização desse uso, né? E depois eu vou te mostrar como as nossas alunas utilizaram essas informações dos textos na redação delas. Então vamos lá. A troca de experiências culturais existe desde que o mundo é mundo. Verdade é que a linha entre apropriação e utilização de elementos com fins de inspiração e admiração é muito tênue. Por isso que é uma polêmica, né? É muito difícil se pensar o que é apropriação e o que não é. Em virtude de ser um tema delicado, ao colocar em jogo, de um lado, a eventual degradação de culturas populares e, de outro, o desenvolvimento cultural, há quem defenda a necessidade de regulamentar o fenômeno da apropriação e quem seja contra a existência de qualquer tipo de regulamentação. Aqui eu já começo a perceber que realmente há diferentes perspectivas, né? É um tema delicado que, de um lado, defende ali a degradação de culturas populares e, de outro, há quem defenda o desenvolvimento cultural por meio desses elementos. E ainda há quem defenda a regulamentação desse fenômeno da apropriação cultural, ou seja, uma lei ali que defina o que é apropriação. E também há quem seja contra a existência de qualquer tipo de regulamentação. Olha, diferentes perspectivas que tu poderia usar no teu posicionamento, até mesmo para refutar, né, essas perspectivas. Os argumentos favoráveis englobam a história por detrás da cultura apropriada, tal como a escravidão e a colonização, utilizando alegações no sentido de que a apropriação de elementos é realizada sem que haja conhecimento das nuances históricas dos bens, com consequente diminuição ou esvaziamento do significado do elemento cultural apropriado. Olha, perspectivas negativas a respeito
desse uso. Além do fortalecimento da indústria cultural capitalista, vez em que os apropriadores lucram com a venda de objetos e aspectos culturais. Então, toda essa parte aqui, né, traz uma perspectiva contra esse uso de elementos culturais que sim, tu poderia trazer no teu texto. Tu poderia, a partir dessa visão aqui, já pensar no teu posicionamento. Bom, eu sou contra, então, o uso de elementos culturais fora do seu contexto original. Haja vista que há uma associação com preconceitos, daí tem ali a perspectiva da escravidão, e também porque há hoje uma indústria capitalista que capitaliza justamente tudo o que é palpável ou até mesmo não palpável, né? Até mesmo as ideias. Vamos para uma outra perspectiva dentro do meu texto. Os argumentos contrários defendem a multiculturalidade, o multiculturalismo e intercâmbio de culturas, alegando que a troca de elementos culturais engrandece as sociedades, traz aprendizado de novos significados culturais e serve como inspiração e referência para indústrias do comércio, o que demonstraria o enaltecimento da cultura. Então, uma outra perspectiva aqui do porquê enaltece a cultura. Essa é uma visão da Luciana Ferreira Bortoloso, advogada atuante nas áreas de direito digital, econômico, eletrônico e propriedade intelectual. É uma visão, na verdade, esclarecedora. Essa Luciana aqui não está trazendo o posicionamento dela, ela só está falando, olha, existem diversas perspectivas. O que a gente vai ter agora a seguir nos textos são perspectivas bem marcadas de cada pessoa que escreve aqui. Então, por exemplo, a Stephanie Ribeiro, arquiteta, escritora, palestrante feminista negra, diz o seguinte: as consequências da apropriação, olha, ela diz, já que é apropriação, as consequências são sempre em nível coletivo, com o favorecimento do processo de marginalização de povos socialmente invisibilizados e oprimidos. É uma perspectiva que está de acordo com a primeira ali que a Luciana apresentou, né? No Brasil, vivenciamos mais de 500 anos de apropriação de símbolos indígenas e africanos. É óbvio que algumas pessoas se manifestam com raiva quando veem que aquilo que elas usavam como uma forma de se conectar com seus semelhantes, perde totalmente o valor e o sentido ao ser apropriado pela indústria da moda. Vocês vão ver que isso aqui a minha aluna Letícia utilizou no texto dela. Essa mesma indústria que nos exclui, ela está se incluindo, inclusive, né, nesse discurso. Essas pessoas estão reclamando sua existência, reagindo ao reconhecimento de suas vidas e culturas. O apagamento das origens se dá também com o samba, ritmo que nasceu entre a população negra pós-escravidão, mas que somente passou a ocupar outros espaços e conquistou o mundo depois que ganhou intérpretes brancos. Ela está colocando, inclusive aqui, implicitamente, que isso é uma injustiça. O símbolo do samba, né, o símbolo negro do samba, ele só ganhou visibilidade quando foi interpretado por pessoas brancas. O samba deixou de ser a expressão de uma cultura negra e passou a ser um elemento visto como marca da identidade cultural brasileira, ou seja, de todos. E aí eu vou trazer um exemplo, gente, do que o que a gente pode fazer num texto, né, da UFSM aqui. Lendo essa perspectiva aqui da Stephanie Ribeiro, isso tu vai ver no texto que eu vou analisar contigo, não necessariamente eu preciso só citar essa ideia se eu concordar com ela. Nesse caso aqui, por exemplo, Patrícia, eu discordo dessa parte em que ela diz que o samba deixou de ser uma expressão de cultura negra e passou a representar o Brasil. Como se ela estivesse dizendo que o Brasil também não tem como símbolo cultural a pessoa negra. Na verdade, eu vejo que quanto mais o samba toma grandes proporções no Brasil, menos as pessoas têm preconceito, mais as pessoas valorizam essa marca inegável da cultura negra. E mais, o Brasil é formado por negros em sua grande maioria, né?
quem formou o Brasil de fato? Foram negros, indígenas e imigrantes. E essa miscigenação é que resulta no que somos hoje. Então, se eu fosse escrever um texto defendendo que, na verdade, esse uso, dependendo da sua finalidade, é um jeito de valorizar a cultura negra, por exemplo, eu estaria, na verdade, eu poderia, na verdade, trazer essa informação, essa perspectiva, não informação, essa perspectiva da Stephanie Ribeiro no meu texto e refutá-la. Isso, na verdade, não é obrigatório fazer isso, né? Trazer uma informação que está no texto e refutar, mas é muito inteligente. Então, por isso que eu falo, não é que tu não possa utilizar uma informação dos textos motivadores, mas tu precisa fazer de maneira estratégica, porque os textos eles não estão ali apenas para te entender o tema, conhecer mais sobre ele. Os textos estão ali te oferecendo diferentes perspectivas para que tu possa te posicionar, seja contra, seja a favor, seja de um lado, seja de outro. Inclusive, eu posso utilizar aqui informações para tanto concordar quanto refutar esses argumentos trazidos. Agora tu vai ver outras perspectivas. Na próxima página nós temos aqui a opinião do Roberto Augusto Pereira. Se o samba e a capoeira são hoje marcas de brasilidade, olha, ao contrário do que a moça Stephanie falou, né? Não é marca só do negro, mas é marcas de brasilidade. Se o frevo e o maracatu são símbolos pernambucanos, se o candomblé é conhecido mundialmente como um dos mais destacados símbolos da identidade da Bahia, devemos necessariamente voltar os olhos para a contribuição central de seus produtores e mediadores, personagens negros fundamentais para esse reconhecimento. Se pensarmos em um panorama micro, em que geralmente se discute o uso de acessórios negros, como tranças e turbantes, é preciso ter cautela ao falar em apropriação. São acessórios já completamente assimilados pelo mercado e, em sua maior parte, produzidos e comercializados por empreendedores negros, né? Então, de repente, na perspectiva de dizer que não, utilização de qualquer objeto cultural fora do seu contexto original, inclusive no próprio comércio, é sempre apropriação. Pode soar radical, porque existem, na visão do Roberto, né? Existem até empreendedores negros que fazem esse tipo de comércio, que se beneficiam, inclusive, de marcas aqui que não são só da cultura específica negra, mas da marcas que revelam a brasilidade do nosso país, revelam, entre outras muitas culturas, uma cultura muito forte aqui no nosso país. Então, claro que não era só cultura negra o foco aqui, tá, gente? Existem outras marcas aqui que os textos vão trazendo. O frevo, o maracatu, tranças, turbantes. Inclusive, esse exemplo de turbantes é utilizado num dos textos que a gente vai analisar agora, para defender a perspectiva da pessoa que escreve. Último texto. No caso do carnaval, por exemplo, daí é uma visão aqui do Daniel, indígena, inclusive, indígena, filósofo, professor. No caso do carnaval, por exemplo, ao se fantasiarem de indígenas, as pessoas querem fazer uma homenagem. Essa é a perspectiva diferente aqui do Daniel. Eu não sou tão radical ao ponto de achar que não se deva fazer a fantasia, mas é preciso ficar claro que se trata de uma fantasia. Não creio que caiba qualquer segmento da sociedade brasileira fazer proibições a esse tipo de uso. O cocar, quando se encontra fora do contexto de um ritual, é apenas um objeto e não haveria impedimento em mantê-lo em casa. Então, aqui na visão do Daniel Munduruku, um cocar, ele perde o seu valor simbólico quando a gente considera ele apenas um objeto. E tá tudo bem na visão dele. Se um cidadão não indígena acha bonita a arte indígena, compra o artesanato produzido por nativos, vai usá-lo, reconhecê-lo e valorizá-lo. Acho positivo. Em
resumo, gente, textos motivadores, então, trazem diferentes perspectivas sobre a abordagem aqui pedida pela proposta. Vamos ler aqui rapidinho qual era a proposta, para te entender os posicionamentos ali na carta. Suponha que o Ministério da Cultura brasileiro esteja discutindo o fenômeno da apropriação cultural no Brasil. Esse é o assunto, né, do tema. E abre espaço em seu site oficial, via canal de atendimento, para que a população se manifeste sobre o assunto. Esse para que a população se manifeste é o quê? O motivo da carta. A partir disso, você decide participar do debate, escrever uma carta aberta a quem? A destinatária, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, sobre a seguinte questão, ou seja, essa proposta especificamente vai te exigir um posicionamento. O uso de elementos culturais fora do contexto original, importante, fora do contexto original, é uma forma de desrespeito ou de valorização do grupo de origem e de sua cultura. Cada uma das nossas alunas aqui vai ser... É interessante isso, né? Elas vão se posicionar de maneiras diferentes. A primeira vai se posicionar a respeito da valorização, ela vai dizer que é valorização. E a segunda vai dizer que é uma apropriação de fato. As duas utilizam essas perspectivas trazidas nos textos, justamente para mostrar que elas entenderam diferentes perspectivas e que elas vão se posicionar agora. Mas calma, né? Isso não significa que tu vai ficar só nos textos motivadores. Aqui agora eu vou te mostrar qual é o pulo do gato para que a tua nota seja a máxima nos critérios de argumentação. Então vamos lá. Vamos analisar o texto da Gabriela, que foi aprovada, inclusive, em Medicina na UFSM de 2024. Carta aberta, Ministra da Cultura do Brasil. Vamos mudar aqui um pouquinho a cor. Diante das notícias polêmicas, olha só, ela traz aqui a visão de que há notícias polêmicas. De onde ela tirou isso de que há notícias polêmicas? Gente, dos textos. Texto número 1 e número 2 trazem ali notícias, manchetes. Inclusive, ela reconheceu aqui os gêneros que estão ali nos textos motivadores. Diante de notícias polêmicas sobre os supostos casos de apropriação cultural entre os famosos do país, entre os famosos que estavam ali, né? Decidi escrever esta carta neste site oficial, como cidadão brasileiro conectado e comprometido com a preservação da cultura nacional, a senhora, cara Margarete Menezes, para quê? Qual é o motivo? Para manifestar meu apoio indubitável ao uso de elementos culturais fora do contexto original como forma de valorização do grupo de origem da sua cultura. Está aqui, gente, o posicionamento dela. Ela se manifesta dando um apoio indubitável, inquestionável, ao uso de elementos fora do seu contexto como forma de valorização do grupo de origem da sua cultura. Ela traz exatamente uma resposta à pergunta que foi feita. Ora, como brasileiro, devo lembrar, Vossa Excelência e os demais patriotas, que o nosso país apresenta extensa área territorial e, por isso, mostra-se dotado de heterogeneidade cultural. Ou seja, do Iapoque ao Chuí, existem diversas identidades e grupos às quais devemos reconhecer, exaltar e respeitar nos diferentes contextos, em prol da disseminação cultural de reconhecimento e de preservação dos costumes identitários. Isso aqui é um resumo, né, do que ela vai defender ali no desenvolvimento. Então vamos lá. Pensemos juntos. Sabemos que muitos povos indígenas foram dizimados durante a colonização portuguesa no Brasil e que alguns desses não puderam deixar vestígios dos seus hábitos culturais, já que ficavam isolados e não logravam o êxito de propagar seus saberes. Lembra que no texto número... deixa eu me lembrar qual que é o texto ali. No texto número 3 ali, trazia essa perspectiva da colonização. Claro que não tão bem desenvolvida. Então, o que ela fez aqui? Ela pensou nessa perspectiva
Mas olha, ela está defendendo a valorização, tá? O que ela faz? Ela pega essa perspectiva que a gente sabe que os indígenas foram dizimados, que a cultura foi desvalorizada. Mas o que ela vai fazer aqui? Mesmo assim, ela vai defender usando esse argumento aqui para refutá-lo. Apesar de muitos brasileiros, como a escritora Stephanie Ribeiro, que está ali no texto, né? Apesar de serem contrários ao processo de divulgação das diferentes culturas em novos contextos, acredito que nós, cidadãos, podemos beneficiar o reconhecimento das culturas, como as indígenas e as afrodescendentes, a partir da propagação respeitosa, não de qualquer propagação, né? E da disseminação ética dos seus ensinamentos e identidades, com o intuito de assegurar que essas culturas sejam conhecidas, reconhecidas, ensinadas e exaltadas entre as gerações, diferente da herança colonizadora. Então, o que ela pensou aqui? Eu entendi a perspectiva de que quando as pessoas são contra esse uso, elas podem utilizar o argumento de que os povos indígenas, por exemplo, já foram colonizados, já foram desvalorizados por séculos. Só que eu penso ao contrário desse argumento. Se eles já foram tão desvalorizados, eu penso que se nós usarmos de forma ética e respeitosa esses elementos culturais fora do seu contexto original, nós poderemos estar reconhecendo e exaltando essas culturas. Então, o que a Gabi fez aqui de forma inteligente? Pensou nessa perspectiva, pensou não, ela retirou do texto essa perspectiva e transformou isso num argumento que ela pudesse refutar para aí sim apresentar a ideia dela, do porquê que é necessário justamente defender a valorização cultural e não o contrário. Talvez ela até pudesse ter dito aqui, caso nós condenemos o uso de elementos fora do seu contexto como uma maneira de apropriação cultural, estaremos caminhando para mais marginalização dessas culturas, né? Já que continuaremos deixando esses povos sem reconhecimento. Então, veja que não é simplesmente o uso de repertório dos textos, é entender a perspectiva que está sendo colocada ali. Segundo argumento. Aliás, além da necessária exaltação ética para o reconhecimento das diferentes culturas brasileiras, ressalto veementemente que o nosso papel como indivíduos atualizados, os quais são responsáveis pela preservação das múltiplas culturas brasileiras, não apenas em museus que se tornaram cinzas, mas também no cotidiano e na memória coletiva. O que quero dizer é que a utilização de termos, artefatos e de hábitos dos diferentes grupos que formam a população brasileira é, de fato, uma forma eficiente de não permitir que mais culturas sejam invisibilizadas, apagadas ou até mesmo extintas. Embora a senhora Margarete Menezes possa acreditar, de novo, ela está pensando aqui numa outra perspectiva que inclusive a própria destinatária pudesse assumir para refutá-la. Embora a senhora possa acreditar, assim como outros brasileiros, que a disseminação de hábitos identitários desencadearia uma banalização cultural, assevero, defendo, pautado nas falas do indígena e filósofo Daniel Manduracu, que a utilização de cocares e uso da blackface, por exemplo, atraem a atenção e o apoio nacional às causas desses grupos, já que, sobretudo, em público, as representações devem ser éticas e respeitosas para com as culturas disseminadas. Aqui,
ela imagina que a ministra poderia pensar ao contrário, então ela se baseia na própria fala de um indígena que está ali no texto defendendo esse uso como uma valorização. Então ela diz: olha, eu concordo com o Daniel e eu trago o Daniel aqui para reforçar o meu ponto de vista. Logo, considero realmente que os benefícios dessa propagação não são tão inovadores que, a partir deles, o preconceito e a exclusão cultural não alcançariam tanto espaço em nossa sociedade. Para finalizar aqui, né, mais uma perspectiva. Por fim, excelentíssima ministra da Cultura, reitero, ou seja, repito, reafirmo meu manifesto de apoio irrestrito ao uso de elementos culturais fora do seu contexto original, como forma de valorização do grupo de origem da sua cultura. Essa é a reafirmação do posicionamento dela, obrigatório, por meio da propagação dessas identidades, para que elas sejam reconhecidas e preservadas nacionalmente. Então, mesmo que a senhora possa, né, possa significa ter a possibilidade de dar desculpas sobre a repercussão midiática e a carência de recursos para aprovar projetos de disseminação cultural, espero que o seu ministério, tão profissional e competente, né, altos elogios aqui, atue favoravelmente à rica diversidade cultural brasileira e à sua sobrevivência. Esse finalzinho, gente, ela tá trazendo ali a solicitação que é obrigatória a partir do seu posicionamento. E vejam que ela traz aqui o que ela imagina que a ministra poderia dar como argumento contrário, que é ali uma repercussão midiática, uma carência de recursos, né? Essa questão da repercussão midiática está ali nos textos motivadores também. Então, olha só. Agora vamos olhar para a questão da nota aqui, né? A Gabi tirou 9,7 de 10. O que ela teve como desconto? O 0,3 que ela teve de desconto aqui foi no critério 5, de que os argumentos apoiam-se em informações, fatos e outras vozes que corroboram a validade da tese para fazer ponderações e ou refutar coerentemente argumentos contrários. Não é que seja errado trazer perspectivas que estão na prova. Ela trouxe e está tudo bem. Acontece que a Gabi não foi além disso. Ela não trouxe outras vozes que ela tivesse, digamos assim, como o repertório sociocultural dela mesma. O que eu daria aqui como uma sugestão, tá? Por exemplo, quando ela traz ali o segundo argumento, não apenas de que essa preservação não deveria estar apenas em museus que se tornaram cinzas, ela poderia ter usado aqui um exemplo mais explícito, eu entendi, mas nem todo mundo entende, do Museu Nacional, que queimou, né, que foi incendiado, e ali se perderam milhões de artefatos culturais que representam culturas brasileiras. E aí, ela poderia ter usado isso como uma crítica, um argumento aqui mais consistente, demonstrar que é por isso que a valorização dessas culturas não pode ficar apenas em museus que facilmente podem se perder com apenas um incêndio. A valorização precisa estar entre toda a população, não entre quatro paredes. Se ela tivesse deixado isso, né, explícito, ela estaria trazendo então uma outra voz, ou seja, uma outra informação de parte do conhecimento dela que não está só nos textos para sustentar a tese dela. Esse é apenas um exemplo, né? A gente poderia ir para o outro parágrafo também e pensar outras formas aqui de sustentar isso, né? Por exemplo, quando ela traz aqui a cultura brasileira que foi esquecida ao longo dos séculos pela escravidão e tudo mais, ela poderia facilmente ter trazido a própria voz da Lilia Schwartz, que é uma antropóloga brasileira reconhecidíssima que trata dessas questões de racismo estrutural, de desigualdades, etc. Tá? Então esse é o ponto, gente. É a gente extrapolar os textos motivadores, mas antes entender o porquê que eles estão ali. Vamos para o texto da Letícia rapidinho e ver que, de maneira contrária, a Letícia traz um posicionamento
defendendo que esse uso é uma forma de apropriação cultural. Isso ela faz a partir também das perspectivas oferecidas nos textos motivadores, mas a diferença é que a Letícia aqui, ela tem vozes externas que extrapolam os textos motivadores. E o desconto da Letícia nem foi em relação a isso, foi em outro critério que é mais específico da carta, que é o critério ali dessa interlocução com o destinatário. No fim das contas, a Letícia só teve desconto porque ela não usou o pronome de tratamento específico ao seu destinatário. Vamos lá. Carta aberta à Ministra da Cultura. Recentemente, tenho me deparado com uma profusão de notícias e de reportagens, propiciando significativas reflexões acerca do fenômeno da apropriação cultural. A Letícia fez mais uma coisa, ela se baseou nas duas manchetes para dizer que há uma profusão de notícias e reportagens que mostram esse fenômeno da apropriação. Existem informações que estão nos textos que podem abrir o teu texto, ou seja, são formas de contextualizar aquele assunto. Olha, esse tema aqui não nasceu do nada, ele veio de algumas coisas aqui que eu ando lendo, que eu ando percebendo na sociedade. Sabendo disso, eu, cidadã brasileira, escrevo essa carta a fim de alertar a senhora ministra Margarete Menezes sobre o crescimento desse problema. Aí ela vê a apropriação como um problema, uma vez que considera o uso de elementos culturais fora do seu contexto original como uma forma de desrespeito. Assim, propõe uma reflexão sobre a mercantilização de tradições e sobre a satirização das culturas. Duas perspectivas que estão nos textos motivadores, que ofereceram a ela ideias aqui para que ela desenvolvesse o seu posicionamento próprio. De início, analisemos o cerne da problemática, isto é, desse tipo de apropriação. Diversos elementos culturais são tratados como mercadorias. Esse é o primeiro argumento. Isso ocorre porque, segundo os pensadores da filosófica escola de Frankfurt, o capitalismo contemporâneo gera a indústria cultural, pois há a mercantilização de tradições, objetivando o lucro e ignorando seu objetivo original. Aqui ela traz, então, uma voz externa, ou seja, uma informação que aqui é filosófica, e embasa a tese dela, a tese de que é uma apropriação cultural que visa ao lucro, ou seja, mercadológica. Para não ficar só aqui, né? Ela traz exemplo, vai argumentando, né? Exemplo disso é a prática de trançar o cabelo, que estava nos textos motivadores. Hábito integrante da cultura negra que vem sendo realizado por pessoas de outras etnias, por mero interesse estético, movimentando o mercado da beleza. Vamos voltar ali para ver se esse trançar o cabelo estava numa perspectiva positiva ou não. Eu lembro que eu tinha marcado aqui. Aqui, ó, tranças e turbantes. Era uma perspectiva que estava sendo colocada como uma forma positiva. Vamos lá. Se pensarmos em um panorama micro em que geralmente se discute o uso de acessórios negros, como tranças e turbantes, é preciso ter cautela a falar em apropriação, porque são acessórios já completamente assimilados pelo mercado. E a Letícia está fazendo o contrário, ela não está dizendo que é preciso ter cautela, ela está dizendo que é apropriação e ponto, porque o mercado é assim, né? O mercado, ele tem um interesse meramente estético e não de valorização de culturas, movimentando o mercado da beleza. Ora, ministra, a questão não é sobre a quem pertence o cabelo trançado, mas sim a finalidade com a qual isso é feito. A finalidade aqui é lucro. Embora muitas pessoas sejam favoráveis ao uso de elementos culturais fora do seu contexto, explicito aqui minha ressalva. Quando indivíduos reproduzem uma tradição pelo ignorante acho bonito, o valor histórico de uma cultura é preocupantemente relegado, esvaziando sua importância. Essa palavra do esvaziar, não necessariamente a Letícia tirou do texto, mas estava ali também. Então, com certeza, a hora que ela estava lendo, ela pensou, realmente tem isso, realmente eu concordo com isso.
Ah, gostei dessa ideia, vou ver aqui uma maneira de trazer isso no meu posicionamento. Então, aqui está muito claro o seu posicionamento. Ademais, não posso deixar de discutir sobre o uso satirizado de elementos culturais, o qual ocorre a partir da utilização desses elementos para parodiar uma cultura e, por consequência, seu povo. Prova disso, ela traz aqui a voz externa que vai sustentar o seu posicionamento. É a recorrente presença de indivíduos não indígenas fantasiados durante as festas de Halloween. O que ela fez aqui, gente? Ela utilizou a ideia da fantasia que estava nos textos motivadores, mas ela extrapolou. Ela não ficou na fantasia de carnaval que estava lá. Ela trouxe a fantasia usada em festas de Halloween. Diante disso, estereótipos sobre determinada cultura são reforçados, de modo a reduzir uma tradição profunda e relevante à superficialidade. Vamos lá, eu acho que até tinha um posicionamento favorável ao uso. Deixa eu ver, por exemplo, não sobre carnaval, talvez. Ali, sobre o cocar, né? O Daniel tinha falado que o cocar, quando se encontra fora de um contexto de ritual, é apenas um objeto, mas não tem problema nenhum utilizar. O que a Letícia está fazendo? O contrário, na verdade, ela está discordando implicitamente dessa figura. Ela está dizendo que quando se usa um elemento cultural, por exemplo, numa festa de Halloween, estereótipos sobre determinada cultura são reforçados, de modo a reduzir uma tradição profunda e relevante à superficialidade. O resultado? Inúmeras etnias são marginalizadas, visto que há um descaso com suas origens, além do apagamento do seu valor de memória. E a senhora, ministra da Cultura, não deve permitir que isso ocorra. Essas etnias marginalizadas também estava num dos textos motivadores. Portanto, reitero que a apropriação cultural representa uma mazela preocupante e, sobretudo, um desrespeito ao significado dos elementos tradicionais. Desrespeito, mazela, então ela reitera o posicionamento dela. Por isso, clamo que a senhora ministra Margarete coloque esse tema tão importante em pauta, a solicitação obrigatória aqui, para que mais pessoas reflitam sobre a mercantilização e sobre a satirização de tradições. Somente assim será possível viver em um Brasil que valoriza a memória de cada etnia. Todos os elementos aqui obrigatórios estão sendo mobilizados, exceto que, o que levou ao desconto da Leti foi essa seleção lexical na interlocução aqui com o destinatário, ou seja, ela deixa aqui de utilizar o pronome Vossa Excelência, que seria o pronome adequado para se dirigir de vez em quando à ministra. Ela ficou só no senhora, né? Tudo bem, pode usar senhora, mas não somente isso, porque o pronome aqui é obrigatório. Pronome adequado, né? Então, vamos lá. Olhando para os dois textos, a gente vê que sim, é possível trazer as perspectivas oferecidas pelo texto. Não é simplesmente trazer repertório dali, mas perspectivas. Mas a gente precisa ir um pouco além. A gente precisa utilizar aqui outras vozes para embasar, para fundamentar o nosso posicionamento, independentemente de qual seja o posicionamento. E aí tu percebe que não importa o posicionamento. Há aqui dois posicionamentos totalmente diferentes. Mas a nota, o critério, ele não está avaliando se tu está certo ou errado, está avaliando a forma como tu sustenta esse posicionamento. Então é isso, espero que tenham entendido de uma vez por todas a questão dos textos motivadores e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Até mais, gente, um beijo!